Sétimo ano! Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos. Que satisfação poder estar aqui com vocês gravando essa aula, que eu espero que seja muito proveitosa, divertida, interessante, ok? A gente vai falar sobre os assuntos aqui embaixo e o objetivo é entender eles. Quais são? Um pouco do pensamento do Aristóteles, a psique, né? Conceito de psique, um pouco do pensamento do Platão. Vou mostrar em quais aspectos a gente vai abordar o pensamento de Aristóteles e de Platão e a questão da realidade e da aparência, tá bom, gente? Vamos para Aristóteles então. Gente, o Aristóteles era conhecido por ajudar muito a ciência e a filosofia, né? A filosofia, basicamente, porque as ciências ainda não tinham esse nome, essa prática que elas têm hoje em dia lá na Grécia Antiga. Então, Aristóteles era conhecido como o filósofo, né? Aquele que entende e classifica e explica muito da realidade que a gente percebe. Bom, ele classificava como os seres, então. Ele classificava os seres ou as coisas no sentido daquilo que existe, de objeto. Então, pode ser humano, pode ser planta, pode ser animal, pode ser mineral, pedras, rochas, solo, as coisas em geral, tudo que existe. Como que ele classificava, pessoal? Ele classificava primeiro, né, e antes de qualquer coisa, como seres animados e seres inanimados. Animados, para o Aristóteles, são aqueles seres que têm ânima. O que é ânima? É movimento, é a vida, é a alma, né? Então, os seres animados têm alma, mas é uma alma que representa a vida, representa o movimento. Quem que não tinha ânima e era, portanto, inanimado, não tinha alma, vida, movimento? Os minerais, pedras em geral, né, as rochas e etc. E aquilo que o ser humano utilizava, os artefatos. Essa garrafa, de acordo com o pensamento de Aristóteles, é inanimada. Tá claro isso, pessoal? E os seres animados, aqueles que têm alma, vida, movimento, né? São esses. Pode ser os animais, podem ser as plantas, os vegetais, os seres humanos. Todos esses, para o Aristóteles, tinham o que, pessoal? Movimento, ânima. Percebam isso. Essa alma que o Aristóteles está falando significa movimento, significa vida. Então, animados, a gente tem, nesse rol, a gente encontra os vegetais, os animais e os seres humanos, que é uma espécie de animal racional, digamos assim. E inanimados, rochas e os objetos utilizados pelos homens em geral, pelos seres humanos, né? Melhor dizendo, de maneira geral, são para o Aristóteles aqueles seres inanimados. Bom, dentre os seres animados, nós temos três tipos, de acordo com a sua faculdade, né? A sua atividade, a sua alma. Porque há um tipo de alma que é a nutritiva. Esse tipo de alma, os vegetais têm. Eles se nutrem, eles fazem fotossíntese, apesar desse conceito, né, não ser conhecido, nem do que se tratava naquela época, já se percebia que os vegetais, tá? Eu tô falando dos vegetais, se nutrem. Então eles têm a alma nutritiva, a gente está falando de vegetais. A primeira classe de seres, que são os vegetais, só tem essa primeira característica da alma, que é a característica ou a faculdade nutritiva, é a capacidade de se nutrir. Como que uma planta, um vegetal se nutre, uma flor? Com a água, com as propriedades do solo, com os elementos, né, que ela pode absorver do solo, com os elementos que ela pode absorver do sol. É assim que ela se nutre. Bom, depois dessa primeira classe de seres, né, que o Aristóteles
reuniu num conjunto, que são seres com a ânima nutritiva, são os vegetais, a gente tem um segundo tipo de ser que tem a nutritiva e a perceptiva, que é o que é ter a faculdade perceptiva na alma? É poder perceber o nosso entorno, é poder perceber as sensações. Então, quem que tem, além da nutritiva, a faculdade perceptiva? Porque a nutritiva a gente sabe que os vegetais têm, mas eles não têm a perceptiva. Os animais têm. Os animais, além de se nutrir, fora o ser humano, a gente está falando dos outros animais, além de se nutrir, os animais percebem os sons, as imagens, de alguma maneira, eles sentem, têm as sensações. Bom, mas aí a gente tem uma terceira classe de ser e de seres, né, que é a superior a todas as outras. Que classe de seres é essa? Qual é essa classe superior de seres, pessoal? É a classe de animais racionais, é a classe dos animais, mas vamos separar, não vamos chamar de animais, até porque o livro didático não chama assim. Seres humanos. Os animais, por mais que o ser humano seja um animal racional, vamos distinguir dos outros animais. Porque na primeira classe, na nutritiva, na classe de seres com ânima, que tem a faculdade nutritiva, a gente tem os vegetais. Na que tem a capacidade nutritiva e a perceptiva, a gente tem os animais, né? Os animais, além de eles se nutrirem, eles percebem as coisas. Mas os seres humanos estão na mais superior, que é a classe de seres com a ânima, com a alma racional ou discursiva. Essa os animais, os outros animais não têm, né? Eles não têm entendimento, eles não têm a comunicação, pelo menos não no grau que nós temos, nós seres humanos. Então, veja, essa terceira classe, né, de seres, que são os seres humanos, estão aqueles seres com a capacidade, com a faculdade racional ou discursiva. Então, nós nos nutrimos, nosso intestino, nosso estômago, nossos pulmões, né, estão pegando os elementos que nos nutrem, seja de oxigênio, seja de alimento, né, que vai nos dar energia, etc. Nós nos nutrimos. Então, o teu estômago, ele processa o alimento, o teu intestino também. E a gente nem se preocupa com isso. E a gente percebe, né? Estou percebendo o ambiente aqui. As luzes, né? As luzes ou a falta das luzes, a gente está percebendo. Então, a gente, ser humano, é uma classe de seres ou de seres animados com alma que tem tanto a alma nutritiva quanto a alma perceptiva e a alma racional, que é essa que eu estou utilizando, essa faculdade da alma, aliás, que eu estou utilizando para a gente conversar e vocês para aprender e eu para ensinar e eu para aprender com vocês também, tá bom? Vocês para me ensinarem. Que aula é isso, né, pessoal? Voltando. Quer dizer, continuando, psique, vocês lembram que a psique é a palavra que em grego significa alma, mas também significa borboleta. Na Grécia Antiga, segundo o nosso livro didático, isso está lá na página, por volta ali da página 8, então você deve ler o seu livro didático, né, até a página, no mínimo até a página 9. É pouca coisa, é rápido, é gostoso. Você lê tudo, interpreta, entende, tá? Faça isso, é fundamental. E você vai ver que a gente aprendeu que lá na Grécia Antiga, de acordo com o nosso livro didático, a psique era a mesma palavra que se utilizava para borboleta e para alma humana. Porque eles acreditavam que ao se desprender do corpo, a alma adquiria a forma de uma borboleta. Eles tinham a gente pode pensar nessa associação, né, dizendo bem, melhor dizendo, a associação da borboleta com a alma talvez estivesse ligado à ideia de que a lagarta, né,
passa, rasteja, ela, assim como o ser humano, na sua vida, tem as suas dificuldades. E daí ela se transforma, ela passa por uma metamorfose, né? A lagarta, e ela se transforma numa linda borboleta. O ser humano também tem que se transformar para se libertar. Se libertar do que, pessoal? Dessa condição, né, de sofrimento que muitas pessoas se encontram, que muitas vezes a gente sofre e se encontra. Então a gente tem que se transformar para alçar o voo da liberdade. É isso que a gente interpreta de acordo com o livro didático, né, que, que os gregos pensavam. Né? A alma, então, é uma palavra que é dita como psique. Psique é a alma humana, da onde vem o termo psicologia, psiquiatria, psicólogo, tudo relacionado à alma, à mente, ao espírito humano. E o pensamento, como queiram. E a gente tem, nesse sentido, então, também a borboleta, no sentido que os gregos acreditavam, né, segundo o que a gente tem estudado, lido no livro didático, que a alma humana, quando saía do corpo, se transformava numa borboleta. E essa associação provavelmente era feita porque eles entendiam que, assim como uma lagarta rasteja antes de ser borboleta, a gente também sofre e rasteja na condição do sofrimento humano, muitas vezes. E a gente se transforma para voar e se libertar disso, como a borboleta, que primeiro a lagarta passa pela metamorfose e começa a ter as asas para voar. Certo, pessoal? Bom, pessoal, quero que isso esteja claro, ok? E a gente vai para o próximo tópico, que é o Platão, aliás, desculpe, e a psique. Porque o Platão, de acordo com o nosso livro didático, isso você encontra lá na página 8, ele representava, ele associava, ele explicava a psique, ou seja, esse conceito de alma humana, como uma carruagem, né? Um cocheiro, alguém que está numa carruagem, veja lá na página 8, um cocheiro, alguém numa carroça, numa carruagem, comandando 2 cavalos. O que é o cocheiro? É a razão, é a racionalidade. E os cavalos, para Platão, nesse símbolo, eles representavam os desejos e os instintos de autopreservação. Então, se a gente entender o pensamento do Platão nessa exposição que você encontra na página 8 do seu livro didático de filosofia, a gente deve dominar, nós, o cocheiro, nosso aspecto racional, deve controlar os cavalos para a gente ter uma vida, o que, pessoal? Virtuosa, uma vida mais livre. Vocês entendem isso? Tá claro isso? Positivo? Então vamos seguindo. Bom, sobre realidade e a aparência. Gente, isso é muito interessante, né? Porque a gente começa a perceber que geralmente há uma diferença entre aparência e realidade. E que nem tudo que parece é aquilo que a gente pensa que é, né? Às vezes a gente vê de longe alguém lá aqui, pela janela do nosso quarto, pensa, nossa, é nosso amigo que está vindo. Aí, puf, a gente percebe que não. A gente se enganou por causa da aparência, né? Então veja, tudo muda, tudo se transforma. E as nossas percepções também se transformou. O que eu pensava se transformou. Eu achava que era meu amigo, vi que não era. Eu achava que era um desconhecido, percebi que era o meu amigo. Então, como que a gente confirma que aquilo que aparece é verdadeiro? Na filosofia, o estudo daquilo que aparece se denomina fenômeno, que é aquilo que aparece, logia, que é estudo. Então, a gente pode se equivocar, certo? Quando a gente julga através das aparências. O tempo de coronavírus nos ajuda a entender isso, né? Porque às vezes a gente só vê a parte aqui, ó, das pessoas. A gente imagina às vezes o rosto de uma maneira e é de outro, né? Mas vejam, o problema do engano com a aparência está no nosso juízo, como nós julgamos a partir da aparência, né? Vejam, aqueles filósofos que acreditavam, de certa maneira, que o conhecimento que a gente tem por
intermédio dos nossos sentidos pode, de certa forma, ser seguro, são chamados de empiristas. E aqueles que acreditam que a razão, que é a verdadeira fonte segura de conhecimento, são os racionalistas. E o Descartes é um famoso racionalista que começa a duvidar de tudo, inclusive das aparências. Sabe quando tem um copo e você coloca um canudo dentro do copo com água e parece que ele está quebrado? O Descartes começou a perceber, olha, se eu acreditar nas aparências, eu me engano. Então eu tenho que usar a minha inteligência, a minha racionalidade para corrigir aquele engano que eu estou percebendo. Mais para frente, a gente vai ter contato com o pensamento do Platão nesse aspecto. Então eu já vou dar uma pitadinha do que vem por aí pela frente, pessoal, porque o Platão tinha o seu mito da caverna, no qual a gente conhece, aliás, lá na República, a República de Platão, talvez seja um dos mais importantes e influentes livros desse filósofo, mostra e tem uma alegoria onde há prisioneiros no fundo de uma caverna que só veem as sombras daquilo que passa fora da caverna, né? Na verdade, as pessoas fora da caverna e as coisas que acontecem fora da caverna, onde seria o mundo real, são, digamos assim, têm as suas sombras projetadas no fundo dessa caverna, no fundo. E esses prisioneiros estão acorrentados, virados para o fundo. Então a gente vai conhecer um pouco mais do pensamento desse aqui, ó, mas também nesse sentido. Agora não falando só da psique, mas também um pouco da psique, para conhecer essa alegoria. Isso vem nas próximas aulas, mas eu já quero adiantar para vocês, porque ajuda a gente a entender bem essa questão da realidade e aparência. Por quê? Para o Platão, esse mundo que nós vemos com os nossos olhos é um mundo ilusório, é só aparente. O mundo real é o mundo das ideias. Então, nessa alegoria, nesse mito, quero que vocês entendam bem isso. O que acontece? As pessoas só veem as sombras, porque elas estão acorrentadas no fundo da caverna e elas só veem as sombras do que está passando na entrada, ou enfim, no lugar que elas não estão, e essas sombras são projetadas no fundo da caverna. E tudo que elas veem, elas acreditam que é real. O mundo delas se resume àquele mundo de sombras. Vocês entendem isso? Já pensou viver assim? Será que a gente também não se ilude com muita coisa, pessoal? Né? Achando que esse mundo que é o verdadeiro, diz o Platão. Platão começa a questionar, ele fala, na verdade existe um mundo perfeito, o mundo real, que é o mundo das ideias, o mundo do pensamento, o mundo do espírito. Lá estão todas as ideias verdadeiras. E esse mundo aqui que a gente vê, que a gente vive, é só uma cópia imperfeita e ilusória daquele mundo real. Por isso que ele faz essa mitologia, esse mito, essa narrativa, essa alegoria para falar. As pessoas estão iludidas, elas estão presas, elas só veem as sombras e elas acham que isso é verdade. Essa é um pouco da doutrina platônica. Por quê, pessoal? Porque isso é muito interessante e importante. Porque o Platão está falando, tem uma realidade superior. E essas aparências não são reais. Bom, será que o Platão está certo? Fica aí a questão. Fica aí a reflexão. Ele diz que esse mundo real é um mundo superior, é um mundo para além, é o mundo das ideias. E todo esse mundo que a gente vê é uma cópia imperfeita desse mundo real. Então ele está fazendo uma espécie, a gente pode chamar, né, de algum modo, apesar do termo ter se consolidado depois, de metafísica. Metafísica é aquilo que está para além da física. Platão está pensando aquilo que está para além do que a gente vê e pode tocar, além do que é material. Ele está dizendo, lá estão as coisas que importam. Então você pode pensar comigo, né? A gente nasce nesse mundo sem nada. A gente não traz nada para esse mundo de material quando a gente nasce da barriga da nossa mãe, né? E quando a gente sai desse mundo, também as pessoas não conseguem levar nada de material. E o Platão está falando, a verdadeira vida, a verdadeira realidade, ela é imaterial, ela é do mundo das ideias. Legal, né? Será que a gente está imerso em muitas ilusões, em materialismo, em consumismo? Será que isso tira o nosso foco de outras questões superiores? Será que o Platão está certo? Muitas questões para a gente se divertir e pensar, pessoal. Mas essa foi a aula de hoje.
Eu espero que todas e todos tenham aproveitado muito, tenham gostado, tenham se divertido, tenham refletido sobre um monte de coisa que ainda não tinha pensado. E que isso tenha sido muito divertido, tá bom? Um abraço, até logo!